A paz do Senhor, estimado professor e professora da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos ao EBD em Síntese Podcast com o momento pedagógico, lição de pré-adolescente. Hoje com a lição de número 8, que tem por título O Dom de Interpretar as Línguas. Graças a Deus, querido professor, a paz do Senhor, professora Sheila, seja bem-vinda. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor também para todos os professores e professoras que fazem parte dessa classe de pré-adolescentes, uma classe tão especial dos jovens que estão iniciando essa fase de adolescência e que em breve, né, estarão ingressando aí para a fase de adolescência e por aí vai. Então, que Deus abençoe a todos, que a sua aula seja abençoada e que os seus estudantes recebam a palavra de Deus através da sua explanação e que a vida deles seja transformada. Graças a Deus. Hoje temos aqui alguns objetivos, como conceituar os dons de línguas estranhas, né? E variedades de língua, como também compreender como ocorre, né, o dom da interpretação de línguas e apontar que é preciso discernir, né, as falsas manifestações espirituais. Nós vemos, querido aluno e professor, que com esta lição, né, seus alunos aprenderão sobre o dom de interpretação das línguas. Aproveite para ensiná-los sobre a importância, de falar em línguas estranhas e buscar também o batismo com o Espírito Santo, que receber os dons divinos para a edificação. É muito importante esse incentivo, prezado professor. A nossa querida professora Sheila, com sua dica. Paz do Senhor mais uma vez, professor, professora. A nossa dica pedagógica de hoje traz dois momentos. O primeiro momento é que você pode aplicar no início da aula, que é um quebra-gelo. E aí, qual é a ideia do quebra-gelo? Fazer com que a turma ela interaja no primeiro momento com o tema da lição, né? E o tema da lição que trata sobre a temática do dom de interpretar línguas. Você pode reunir a sua turma, dependendo da quantidade de alunos que tiver, dividindo em grupos, 2 grupos, 3 grupos, a depender da quantidade de alunos, do tamanho da sala. E aí você pode distribuir para eles algumas mensagens codificadas. E aí você pode fazer os códigos do jeito que ficar melhor, né? Pode ser, por exemplo, utilizando emojis, ou utilizando alguns símbolos, ou números. E aí você passa essas mensagens, que podem ser versículos, ou pode ser outra mensagem que o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração. E aí você vai pedir para eles decodificarem essas mensagens, né? Vai ensinar eles como eles devem fazer. E aí, quando eles fizerem essa decodificação, eles vão ler qual é a mensagem que está escrita ali. E aí, após esse primeiro momento, você vai falar que o dom de línguas, ele é muito importante. Porém, se falado publicamente, ele é melhor utilizado se tiver alguém que interprete. E aí você vai dizer que o dom de interpretar línguas é dado também pelo Espírito Santo de Deus. Assim como Deus batiza pessoas com o seu Espírito, ele também pode usar pessoas para interpretar essas línguas que são faladas. E aí você vai fazer a leitura do versículo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, né? Conforme a lição sugere. E aí você vai dizer que quando o Espírito Santo usa alguém com o dom de interpretação de línguas, ele usa com a finalidade de que a sua mensagem ela seja transmitida de forma legível e de forma que seja entendida por aquela pessoa que está ouvindo. E aí você vai falar sobre a lição, a explanação da lição, e vai finalizar com uma dinâmica. A dinâmica ela teria como um tema uma tradução
de alguma frase que você pode levar, poderia ser alguma frase em um outro idioma, e aí você iria auxiliar os alunos a fazerem a interpretação daquela frase. Qual seria a ideia? Seria a ideia deles entenderem que quando se fala alguma coisa em algum idioma que a pessoa não entende, não há a transmissão da mensagem, né? Mas no momento que se traduz, no momento que se fala o que é que significa aquilo que está sendo falado, então fica fácil da pessoa entender a mensagem. E aí você pode finalizar mostrando que o dom da interpretação de línguas, ele pode ser utilizado na casa de Deus no momento que alguém está sendo cheio do Espírito Santo, e Deus ele pode usar uma pessoa, pode ser a mesma pessoa que está falando, a pessoa fala e ela mesma interpreta, ou aí pode ser outra pessoa que Deus levantar, a fim de que possa interpretar aquilo que está sendo falado. E ele recebe a compreensão do Espírito Santo por meio daquela mensagem que ele está transmitindo, e a mensagem ela vai ser externalizada ali para a igreja, e a igreja vai entender o que está sendo dito, né? E aí você também pode fazer algumas lembrancinhas e distribuir com os seus alunos, com o versículo que se encontra na passagem de 1 Coríntios, ou então você pode colocar uma frase como, por exemplo, o dom de interpretar línguas serve para edificar e unir a igreja. Lembrando sempre que os dons, eles devem ser utilizados para a edificação da casa de Deus e para servir, ser utilizado no serviço da igreja. Então, é essa, irmã Rosimar, nossa dica pedagógica para esta lição de hoje, e que Deus em Cristo nos abençoe. Graças a Deus, querida, que bênção, né? Nós temos também aqui, querido professor, uma dica também, que seria uma roda de conversa, né? Ensinar que os dons espirituais, inclusive o dom de interpretar a língua, não são para autopromoção, né? Mas para edificação da igreja e serviço ao próximo. Então, querido professor, você vai solicitar para um estudante realizar a leitura, né? No livro de 1 Coríntios 12, e você vai pedir que ele leia esse texto, né? E logo após que ele lê, você vai pedir, você vai questionar os seus alunos, né? Utilizando-se do método tempestade de ideias com algumas perguntas. E é muito interessante que quando o aluno realizar a leitura, né, de 1 Coríntios 12, né, que vai falar sobre o dom da palavra, da sabedoria, né, também vai falar sobre a questão do dom de discernir, né, os espíritos, como o dom de interpretação, de língua, né? É muito interessante que o professor explique aos alunos, né, sobre cada um desses dons e a importância de pedir ao Senhor, né, para que você possa ter, e também servir para o serviço da casa do Senhor. Querido professor, a tempestade de ideia vai ser algumas perguntas como: qual a função dos dons a serviço da igreja? Ou seria, qual a finalidade dos dons espirituais? Nós vemos que são meios pelos quais o Espírito Santo ele revela o poder e a sabedoria de Deus. Então, querido, vamos ter uma dinâmica aqui para realizar com nossos pré-adolescentes. Você vai levar para a sala de aula lápis, né, e folhas de papel, e vai distribuir esses materiais entre os alunos. Vai relacione todos os dons espirituais no quadro que você já fez essa leitura previamente, e faça as seguintes perguntas: você possui algum dom, né? Qual você gostaria de ter, né? E por quê? E por que que esse dom poderia ser útil na igreja? Então, seria muito interessante que o professor desse alguns minutos para que, assim, os alunos viessem responder essas perguntas, né? E depois eles pudessem compartilhar suas respostas e os seus desejos, né? Na busca do batismo e também desses dons, que seria interessante nós incentivarmos os nossos alunos, querido professor. E graças a Deus, essas são as dicas, né, da lição de hoje. Nossa professora Sheila com suas considerações finais. Louvado seja o nome do nosso Deus pela vida de cada um professor.
que faz parte dessa classe tão abençoada. Louvamos ao Senhor também pela vida dos alunos que chegam até a escola dominical para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então, meus irmãos, compartilhem esses vídeos, essas dicas tão importantes e preciosas que são divulgadas semanalmente. Além de compartilhar, também se inscreva no nosso canal, faça parte dessa família tão abençoada que é a família do povo de Deus, que faz parte do departamento de ensino. E também faça perguntas, faça comentários no vídeo, para que a obra do Senhor ela possa continuar crescendo, assim também a divulgação desse trabalho. Que Deus abençoe a cada um e que a sua aula seja abençoada e a vida dos seus alunos seja transformada pelo poder da palavra de Deus. Amém, querida professora, graças a Deus, que Deus abençoe, conceda, professor, uma aula produtiva, né? Que seus alunos, como a professora já disse, sejam alcançados, né, pelo Senhor. E que Deus abençoe a todos e até o próximo podcast.